Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo, né? E nesse vídeo nós queremos compartilhar um pouco sobre o que é a depressão, né? Esse transtorno aí que tem inúmeras faces, né? Digamos assim. Então a gente vai ter a depressão, por exemplo, transtorno depressivo maior, a gente vai ter a distimia, a gente vai ter inúmeros transtornos, né? Inúmeras maneiras desse transtorno se apresentar. Então, já quero começar dizendo para você que é importantíssimo, né? Que você conhece alguém, ou se você está passando por um quadro desse, que você procure ajuda profissional. Então, procure um psicólogo, né? Se for necessário, ele vai encaminhar você para um psiquiatra. Mas se cuide daquelas pessoas que vocês amam, certo? E aí, pra gente começar a falar sobre a depressão, a gente sabe que a depressão é um transtorno que ela causa inúmeros prejuízos na vida do indivíduo, tá? Então, desde prejuízos sociais, o indivíduo não vai conseguir, muitas vezes, né? Vai ter aí a falta mesmo do desejo de estar, né, nesse contexto mais social, falando com pessoas, saindo, né? Mas os prejuízos também podem ser pessoais, quando o indivíduo ele não consegue tomar um banho, escovar os dentes, levantar da cama, né? O prejuízo pode ser aí profissional, o indivíduo que ele perde o interesse, o prazer, inclusive pelo trabalho, que muitas vezes é algo que ele amava, né? Mas nesse momento ele não tem mais interesse, então ela vai ter aí vai trazer vários prejuízos. Uma coisa que é importante nós pensarmos é que, apesar da depressão ser comum, né? É muito comum. A gente vai falar de 300 milhões de pessoas, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, né? Apesar de ser comum, é um transtorno que ele traz, de fato, muitos prejuízos. Então, nós precisamos estar atentos, tá? E o primeiro aspecto que nós precisamos falar, que nós precisamos conversar, é acerca dos sinais e sintomas da depressão. Eu não sei se você já percebeu, se você já ouviu alguém falar que existe diferença entre sinais e sintomas. Eles são bem específicos, são coisas diferentes, né? E aí eu tava refletindo esses dias e pensando, mas será que as pessoas que falam, por exemplo, que depressão é falta de Deus, que depressão é falta de oração, né? Que é falta de ânimo da pessoa, falta de vontade de mudar? Será que essas pessoas elas falam simplesmente por mal, né? E aí eu tava refletindo que pode ser que não, também, tá? Também. Mas assim, pode ser que não. Pode ser que além da falta do conhecimento daquilo que elas estão falando, elas também, através dessa questão de haver uma diferença entre sinais e sintomas, mas isso não ser tão falado, elas acabam expressando, né? Expressando-se de uma maneira mais inadequada. Então, me pergunte, Bárbara, quais são, né, os sinais e sintomas da depressão? Qual é a diferença entre sinais e sintomas? Então, vamos lá. Os sinais são os dados objetivos, são dados que são observáveis, certo? Então, você vai olhar para o indivíduo e você vai perceber que ele está com depressão através dos sinais. E o que são, então, os sintomas? Os sintomas são dados que a gente não consegue perceber, né? Você olhando para o indivíduo, você não vai perceber, né, que ele está com depressão, mas que são subjetivos, né, que ele está vivenciando ali e que ele precisa externar. Ele precisa falar para que você perceba que está acontecendo. Por exemplo, se a gente for falar de gripe, né, a gente vai ter aí a dor no corpo do indivíduo, né? Ele vai falar, nossa, eu tô com uma dor no corpo, amanheci meio molinho hoje e tal, eu acho que eu estou gripado. Essa dor no corpo é sintoma,
Então, o indivíduo precisou falar que está com dor no corpo para a gente poder saber que ele está vivenciando aquilo, tá? É uma possibilidade de que ele esteja gripado. E quais são os sinais da gripe? A gente vai perceber a coriza, né? A gente vai perceber aí a febre, a gente tem como aferir e verificar se aquele indivíduo ele tá com febre. Então, essa é a diferença entre sinal e sintoma, e a gente precisa estar muito atento. Então, pode ser que a pessoa que tá do seu lado, né, ou você mesmo, por vezes já tenha dito isso, né, de que falta de força de vontade, mas assim, tem sintomas na depressão e tem sinais na depressão. Então, os sintomas você não vai conseguir ver, você vai precisar que o indivíduo fale como ele está se sentindo. E aí a gente vai olhar um profissional, vai observar, por isso que a escuta terapêutica é extremamente importante. Bárbara, eu posso ir correndo para um psiquiatra e ele vai resolver? Gente, vamos lá, procura um psicólogo, ele vai escutar você, ele vai entender o que está passando com você, ele vai conhecer a sua história de vida, certo? E aí ele vai poder dizer para você, né, através de um conjunto, porque a depressão ela é multifatorial, então não é um único fator, a gente vai ter a genética, a gente vai ter o ambiente, a gente vai ter questões sociais, a gente vai ter questões psicológicas, então é multifatorial, tá bom? Então é importante mesmo você procurar um psicólogo, porque você pode, por exemplo, ter uma depressão desencadeada por um momento difícil da sua vida e só o medicamento ele não vai conseguir te ajudar, tá bom? Mas isso é tema para um outro vídeo. Enfim, então, quais são os sinais e sintomas da depressão que a gente pode perceber? Eu trouxe aqui algumas anotações para não esquecer de trazer nenhum detalhe para você, tá? Mas como é que funciona? O indivíduo, ele precisa ter, no mínimo, aí 2 semanas apresentando esses sinais e sintomas, tá? 2 semanas no mínimo. E a gente vai ter no DSM, que é o nosso manual diagnóstico, né? De transtornos mentais, ele vai dizer pra gente que o indivíduo ele precisa ter pelo menos 5 dos sintomas que eu vou falar. E aí, a partir disso, a gente vai poder pensar, né, numa possibilidade de depressão. Lembrando que transtorno depressivo maior, né, é o mais comum, mas existem outros tipos de depressão, tá? Então, por isso que é extremamente importante procurar sempre um profissional. Mas vamos comigo aqui. Quais são os sinais e sintomas, tá? A gente vai ter humor deprimido, tá? Uma diminuição acentuada do interesse ou prazer do indivíduo em fazer coisas que anteriormente eram extremamente prazerosas para ele, certo? A gente vai ter uma perda ou um ganho significativo de peso, então não é coisa simples, bobagem, não. A gente vai perceber se esse aumento ou essa perda de peso foi significativa, se a gente pode olhar e dizer, nossa, tá acontecendo alguma coisa ali com ele, certo? A gente vai ter a insônia ou a hipersonia, tá? A insônia todo mundo sabe, é quando você perde o sono, quando o seu sono ele fica mais agitado, enfim. Mas o que é hipersonia? É quando o indivíduo ele só tem desejo de dormir. Então, ele passa aí ao longo do dia inteiro, ele vai passar mais dormindo, vai querer ficar o tempo todo no quarto e tudo mais, tá? Então, essa é a hipersonia. A gente vai ter também uma agitação ou um retardo psicomotor, tá? Então, você pode perceber de repente que a pessoa se tornou um pouco mais lenta, né? Nas atividades que ela vai realizando no dia a dia. Nossa, fulano, você tá tão lenta, antigamente você era mais, né, fazia as coisas com uma normalidade maior, enfim. Ou então, ela vai ter aí uma agitação, tá? Mas é importante observar que a gente tá falando sempre de excesso, gente, tá? A gente tá falando sempre de coisas que fogem do comum, que fogem do natural. Então, assim, todos esses sintomas que a gente tá falando aqui, a gente precisa também fazer um comparativo da vida anterior do indivíduo. Então, se ele sempre foi assim mais lento, se ele sempre foi mais agitado, se ele
Tá, pode ser que a gente não esteja falando de um transtorno depressivo maior, certo? Então, é extremamente importante. Por isso, é importante procurar um profissional, tá bom? Aí a gente vai ter a fadiga, né, ou a perda de energia todos os dias. Então, esse indivíduo, ele vai se sentir mais cansado, isso todos os dias. Ele vai dizer que, né, não tem mais a mesma força para fazer as coisas, já acorda cansado, vai dormir cansado, certo? A gente vai ter também o sentimento de inutilidade ou de culpa, tá? Se apresentando. E aí, outra vez, a gente não tá falando de algo comum, né? O indivíduo olha assim ao seu redor e se sente inútil, se sente incapaz, né? Se sente culpado por inúmeras questões. Então, o coronavírus tá aí, né? Ele se sente responsável por isso, ele se sente culpado por isso. Aconteceu uma tragédia não sei onde, ele se sente responsável por isso, ele se sente culpado por isso de alguma forma, tá? A gente vai ter também uma capacidade diminuída da pessoa se concentrar ou de pensar, certo? E aí a gente vai ter também os pensamentos recorrentes de morte ou ideação suicida, tá? A gente vai ter um outro momento para falar sobre isso, porque é muito delicado, né? Requer bastante tempo. Mas assim, se o indivíduo durante 2 semanas, ele apresenta alguns desses 5 ou mais desses sintomas, a gente já precisa estar atento enquanto familiar, enquanto amigo, tá? E orientar sempre que ele procure um profissional. Uma outra coisa que é importante falar, a depressão, ela não escolhe cor, ela não escolhe credo, tá? Ela não escolhe condição financeira e ela também não escolhe idade, tá bom? Então, vamos estar todos sempre muito atentos às pessoas ao nosso redor para ter sempre esse cuidado de amor, né? Essa delicadeza com o outro, tá bom? O tempo já foi embora aqui, então a gente vai deixar para detalhar um pouquinho mais em um outro vídeo, tá bom? Foi um prazer ter você aqui comigo. É isso, né? Lembrando sempre que aqui é lugar de amor, né? Aqui é lugar de carinho, aqui é lugar de escuta sem julgamento, e esse é o seu espaço, esse é o seu lugar, e eu quero você sempre aqui comigo, tá bom? Então, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos colocar esse vídeo para rodar aí para muitas pessoas verem, para muitas pessoas serem ajudadas com ele, tá bom? Foi um prazer ter você aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.